para a mente do primeiro século, fosse grega ou judaica, ouvir essa expressão soava exatamente como dizer, sei lá, gelo frito. Era uma contradição de termos absoluta, sabe? Uma impossibilidade lógica. Nossa, sim, um absurdo total para eles. Exato. A ideia de um Messias, um ungido divino e vitorioso, sendo executado numa cruz, era um escândalo tremendo e uma loucura completa. O Gordon Fee tem uma imagem fantástica para isso. Ele diz que a expressão Cristo crucificado era o supremo oxímoron da antiguidade. É uma imagem perfeita. E o perigo é que a gente hoje costuma domesticar muito a cruz, né? A gente transforma a cruz numa joia de ouro para usar no pescoço e acaba perdendo de vista o peso chocante dessa imagem original. A cruz não era apenas um método de execução letal do Império Romano. Não mesmo. É o castigo máximo, o verdadeiro fundo do poço social. Ela foi desenhada especificamente para escravos, rebeldes políticos e os piores criminosos. E o objetivo era sádico mesmo, de humilhar publicamente o indivíduo e apagar qualquer dignidade que ele pudesse ter. Então, assim, a ideia de que o Criador do Universo salvaria o mundo através de um Deus que se deixou crucificar, que se deixou cuspir por seus inimigos, isso era o fim, a destruição total de qualquer pretensão humana de sabedoria ou mérito intelectual. É de explodir a cabeça quando a gente se coloca no lugar deles. E esse é exatamente o palco do nosso mergulho teológico de hoje, onde a gente vai analisar a fundo o primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios. Para entender a profundidade desse choque, a gente precisa olhar de perto para o contexto de Corinto. E olha só, não era uma cidadezinha qualquer. Era uma metrópole riquíssima. Muito rica. Estrategicamente localizada num istmo com 2 portos principais. Tinha Cencreia, que dava de frente para a Ásia, e Lecaio, apontando para a Itália. Era tipo uma via expressa global da antiguidade. Eles tinham até o famoso Diolkos, que era uma via de pedra com trilhos, onde eles literalmente arrastavam navios por terra de um porto ao outro. Imagina a engenharia disso na época. Exato. Era para evitar dar a volta no perigoso cabo lá ao sul. Isso trazia um fluxo obsceno de dinheiro, marinheiros, comerciantes e todo tipo de filosofia para a cidade. Pois é. E com todo esse dinheiro circulando, Corinto se tornou uma cultura completamente obcecada por status, por competição e materialismo, sabe? Aquela necessidade desesperada de ostentar sucesso. Sei bem. Era o ar que eles respiravam. E os sociólogos apontam muito para o sistema de patronato que dominava ali. Era o modelo do grande homem. Cidadãos ricos e influentes atuavam como patronos, distribuindo favores financeiros ou proteção, e em troca eles acumulavam seguidores. Os clientes. Isso, os clientes, que aumentavam o prestígio público desse patrono. Quanto mais clientes te bajulando na praça pública, maior o seu status. E é aí que o problema central do nosso texto entra em cena. Lendo os comentários, fica muito claro que essa carta, que na verdade pertence ao gênero epistolar privado, ela não foi escrita no vácuo. O autor bíblico está respondendo a 2 coisas bem específicas. Primeiro, relatos orais alarmantes trazidos pelos da casa de uma mulher chamada Chloe, e segundo, uma carta enviada pela própria congregação. Mas o que mais me impressiona nessa história é que o autor não está atacando primariamente uma heresia doutrinária, tipo negar a ressurreição logo de cara. O problema, e isso soa assustadoramente atual para nós, é que a igreja ali não demonstrava quase nenhum impacto contracultural. Nenhuma diferença do mundo lá fora. Eles pegaram a mensagem do evangelho e encaixaram perfeitamente dentro dos valores pagãos de busca por status, de divisão e elitismo. A cruz de Cristo simplesmente não tinha realinhado as vidas sociais e morais deles. Eles continuavam operando na lógica do grande homem, só que agora usando nomes cristãos. É trágico. Agora, antes da gente dissecar o texto versículo por versículo, é muito importante olhar para como estudiosos diferentes encaram isso. O nosso DNA de pesquisa para este estudo se apoia em 3 grandes comentaristas, e entender as lentes deles explica o porquê de discordar em alguns pontos fundamentais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O Gordon Fee, por exemplo, como ele entra nessa análise? O Fee é maravilhoso. Ele lê o texto com uma lente fortemente cristológica e com um foco enorme na tensão escatológica. Aquela ideia do já e ainda não. Perfeito. A ideia é de que o futuro prometido por Deus já começou a invadir o presente, mas ainda não se consumou.
O Fee foca muito em como a sabedoria helenística, a famosa Sofia, operava como um veneno dentro da igreja e exalta o poder real do espírito em contraste com o orgulho intelectual carnal. E é fascinante colocar essa lente do Fee lado a lado com a do David Garland. Porque o Garland usa uma abordagem incrivelmente sociológica e cultural. Em vez de focar apenas na teologia mais abstrata, ele lê o texto dissecando as dinâmicas de poder de Corinto. Ele olha para o texto procurando como aquela política de patronato e a busca secular por prestígio invadiram as relações dentro da comunidade cristã. E claro, para completar o nosso trio, a gente tem o Anthony Thistleton. O Thistleton traz um peso técnico gigantesco. Ele tem um foco magistral em hermenêutica, retórica e nos chamados atos de fala, os speech acts. Ele detalha como a própria linguagem escolhida pelo autor bíblico aponta para tensões pastorais fortíssimas e para o embate direto entre o evangelho e as estruturas de poder romanas. Excelente. Com essas 3 lentes sobre a mesa, vamos direto para os versículos de 1 a 9, que cobrem a saudação e a ação de graças inicial. E logo de cara, na primeira linha, já tem uma provocação. A saudação secular padrão no mundo greco-romano eram simples saudações ou alegria. Mas o autor bíblico modifica isso intencionalmente. Ele escreve graça e paz. É uma mudança que parece muito sutil numa leitura rápida, mas é absurdamente profunda do ponto de vista teológico. A graça, a charis, é a fonte absoluta da vida cristã, o favor imerecido de Deus. E a paz, que remete ao shalom judaico, é a consumação dessa vida, a integridade total do ser humano com Deus. Uma junção perfeita. Sim. Mas o que realmente chama atenção aqui, e é um consenso absoluto entre o Fee, o Garland e o Thistleton, é que a gratidão expressa nos versículos seguintes vem carregada de uma ironia divina formidável. O autor agradece a Deus pelos dons de palavra, o logos, e conhecimento, a gnosis, que aquela igreja possuía em abundância. E a ironia grita aí, né? Porque essas eram exatamente as 2 áreas onde eles estavam mais falhando e se envaidecendo. Eles se achavam os mestres supremos da palavra e do conhecimento profundo. Lendo o material do Fee, me chamou muita atenção como ele trata essa ação de graças. Para ele, o autor não está sendo puramente sarcástico para diminuir os dons. O problema não são os dons em si, porque eles vêm legitimamente da graça de Deus. Exatamente. O problema mortal ali é a atitude antropocêntrica da igreja. Eles transformaram dons que deveriam edificar o corpo em medalhas de mérito pessoal para se exibirem uns para os outros. E o Thistleton acrescenta uma camada brilhante aí, com a lente linguística dele. Ele argumenta que essa saudação inicial é um ato de fala cuidadosamente projetado. O objetivo do autor bíblico não é apenas dizer um olá educado, mas tirar violentamente o foco que aquela igreja tinha em si mesma, no seu próprio umbigo intelectual, e apontar puramente para a generosidade imerecida da graça de Deus. É um lembrete pastoral da tensão escatológica. Como assim? O texto diz que eles aguardavam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Thistleton mostra que o argumento oculto é: ei, vocês não chegaram lá ainda, vocês não são autossuficientes, parem de agir como se o reino já estivesse plenamente consumado em vocês através desse conhecimento superior de vocês. E é trágico como essa atitude egocêntrica que eles tinham em relação aos dons acaba transbordando e apodrecendo as relações sociais da igreja, gerando as famosas panelinhas. O que nos leva para os versículos de 10 a 17, o furacão das divisões. No original grego, o termo usado é schismata. Quando a gente olha para essa palavra, a coisa fica bem mais visual, né? Muito mais violenta, inclusive. O termo schismata significa literalmente um rasgão, como um tecido de uma roupa que foi rasgado ao meio à força, ou uma rede de pesca que arrebentou. Isso é vital para a exegese. Não significa cisma no sentido denominacional moderno que a gente conhece hoje. Não é como se um grupo tivesse alugado um prédio do outro lado da rua com uma confissão de fé diferente. Eles não fundaram a primeira igreja de Apolo. Não. A igreja continuava se reunindo no mesmo lugar, nas mesmas casas,
mas havia rupturas feias no tecido social daquela comunidade local. Eles estavam divididos na mesma mesa. E aí entram os famosos slogans que todo mundo que lê a Bíblia já ouviu. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. A grande dúvida que sempre surge e que balança os estudiosos é: essas divisões eram seitas teológicas bem definidas, tipo, a turma do Apolo acreditava numa doutrina diferente da turma de Pedro? Lendo Garland, fica muito claro que a abordagem sociológica destrói essa ideia. Ele argumenta de forma muito veemente contra a ideia de disputas teológicas profundas ali. Para ele, esses slogans podiam ser até uma caricatura retórica para expor o partidarismo fútil deles, que era enraizado nos modelos elitistas de educação dos sofistas da época. Isso, sofistas. A gente precisa entender quem eles eram. Eles eram professores itinerantes de retórica e filosofia, eram como verdadeiras celebridades intelectuais do primeiro século. E os alunos deles competiam entre si na praça pública para provar quem tinha o mestre mais brilhante, o que falava mais bonito. O Garland mostra que os cristãos ali estavam tratando Paulo, Apolo e Pedro exatamente assim, como sofistas concorrentes. Era basicamente o equivalente antigo a colocar na biografia da rede social membro do fã-clube do Apolo, para ganhar curtidas e se sentir superior na hierarquia da igreja. É uma comédia trágica, e o Gordon Fee concorda plenamente com o Garland nessa visão sociológica da coisa. Não era uma questão de quem tinha a melhor doutrina da justificação, sabe? A raiz do problema era o puro orgulho helenístico. A teologia profunda tinha sido jogada pela janela e foi trocada por um triunfalismo retórico vazio. Eles queriam os líderes com a melhor oratória, o melhor logos, para ganharem status por associação. E isso explica perfeitamente a reação visceral do autor bíblico em relação aos batismos que vêm logo em seguida. Ele escreve: "Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo, Gaio e a família de Estéfanas." Ele não está de forma alguma diminuindo o sacramento do batismo. Ele está mostrando uma repulsa absoluta pela ideia de criar clientes. Criar um séquito. Exato, de criar seguidores pessoais sob aquele modelo de patronato. O batismo unia a pessoa a Cristo e não ao currículo do pregador que a mergulhou na água. Perfeito. Isso nos serve de um gancho maravilhoso para o clímax teológico deste capítulo, que vai dos versículos 18 ao 25. A loucura da cruz contra a sabedoria do mundo. O texto apresenta aqui uma inversão brutal dos valores que operam na sociedade. A argumentação é que os judeus pedem sinais, exigindo demonstrações de poder messiânico triunfante, inquestionável, e os gregos buscam a sófia, a razão lógica imaculada, o silogismo perfeito. E qual é a resposta de Deus a essas demandas? Deus não entrega absolutamente nenhum dos dois. Ele simplesmente recusa entrar nesse jogo de expectativas humanas. Deus entrega um Messias pendurado no madeiro sangrento. O autor chama a mensagem da cruz de loucura para os que estão perecendo, mas poder de Deus para os salvos. Mas quando a gente lê sobre sabedoria do mundo aqui, o que exatamente isso significa na prática? Porque tem gente que acha que é sobre rejeitar a ciência moderna ou a filosofia. Não, não é isso. O Garland é cirúrgico nesse ponto. Ele nos ajuda a entender que a sabedoria do mundo, no contexto de Corinto, não é algum sistema filosófico, acadêmico complexo ou um mito gnóstico obscuro. A sabedoria deste século é uma atitude. Uma postura. Uma atitude fundamental de arrogância, de jactância e de completa independência de Deus. É a crença perigosa de que a mente humana pode decifrar e controlar o divino por conta própria. O texto diz que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Por quê? Porque Deus, na sua sabedoria inescrutável, barrou esse caminho. Ele não permitiu que a presunção intelectual fosse o bilhete de entrada para a salvação. Faz todo o sentido do mundo. Porque, pensa bem, se a salvação fosse baseada em capacidade intelectual ou retórica, ela seria apenas um prêmio de mérito. Para os mais inteligentes, para as elites educadas. Um clube fechado. Sim, um clube VIP teológico e não um dom da graça. E há uma forte intertextualidade sustentando esse argumento, com a citação direta de Isaías 29:14, onde Deus afirma categoricamente que destruirá a sabedoria dos sábios e anulará a inteligência dos inteligentes. É o profeta do Antigo Testamento embasando a aniquilação do orgulho no Novo Testamento. E quando a gente coloca os nossos 3 comentaristas para debaterem essa passagem específica,
A riqueza da exegese é imensa. O Dieselton, mantendo aquele foco retórico dele, enfatiza que o autor bíblico está desmascarando uma luta secular pelo poder que tinha vestido uma máscara de espiritualidade. A cruz expõe que a busca deles por Sofia era só uma busca por poder sobre os outros irmãos. Impressionante. E o Fi? Já o Fi, ele ressalta, de uma forma muito comovente, a genialidade paradoxal de Deus no evento da cruz. A cruz desarma completamente o ser humano. Por quê? Porque ela oferece a graça exclusivamente a quem não tem mérito nenhum. Ela não apenas pede, mas exige o abandono de toda e qualquer tentativa de se autojustificar. Como o próprio texto conclui brilhantemente, né? A fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens e a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. A força humana, ela cria as divisões que a gente viu no começo do capítulo. Ela oprime, ela cria facções, ela exclui, mas a suposta fraqueza de Deus, que se entregou à morte, é o poder que perdoa, que transforma e ressuscita. É uma lógica totalmente invertida que a mente coríntia não conseguia suportar de jeito nenhum. E o autor bíblico não para na teoria teológica, né? Para provar esse ponto de forma totalmente empírica, na carne das pessoas ali, a gente entra na seção final dos versículos 26 a 31, que a gente poderia chamar de a sociologia do chamado. É um momento de choque de realidade. Incrível no texto. É um belo tapa na cara. Um tapa na cara. Ele manda a igreja olhar para o próprio espelho. O autor usa a demografia sociológica da congregação ali reunida como a prova irrefutável da aparente loucura de Deus. Ele basicamente diz: considerem o chamado de vocês, irmãos. Olhem em volta na sala onde vocês estão reunidos. Não foram chamados muitos sábios segundo a cultura humana, nem muitos poderosos, nem muitos de nascimento nobre. É a sociologia local sendo usada para provar a teologia divina. O evangelho não desceu a pirâmide social a partir da elite governante intelectual de Corinto. Ele entrou pelas portas dos fundos. Pelas margens. Pelas margens, alcançando os escravos, os comerciantes comuns, os marginalizados. E a implicação teológica disso é demolidora. Deus não estava apenas tolerando os fracos, como se eles fossem o plano B. Ele os escolheu deliberadamente. O texto repete o verbo escolheu 3 vezes para dar a máxima ênfase possível. Ele escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as desprezíveis. O ápice do argumento é quando diz que Deus escolheu as coisas que não são, o que no grego carrega aquele peso de os ninguéms, aqueles que não tinham status jurídico ou social nenhum em Corinto. E ele fez isso para reduzir a nada as coisas que são, as elites que se achavam o centro do universo. O propósito sociológico e teológico de Deus é um só: anular o sistema de valores corrompido do mundo. Muito bom. O Garland e o Fi leem essa passagem de formas muito complementares, mas com ênfases que ajudam demais a gente. O Garland, mantendo a lente sociológica firme, mostra que essa escolha divina de priorizar os ninguéms subverte por completo toda a cultura coríntia de buscar status e favores de patronos. A cruz funciona como um grande nivelador social e espiritual. Diante da cruz do Calvário, o cidadão romano rico e o escravo analfabeto estão exatamente no mesmo nível de miséria e de necessidade de salvação. A cruz nivela todos por baixo. Sim. E o Phil puxa essa mesma ideia para uma conclusão fortemente pastoral e muito vigorosa. Ele nos lembra que a eleição dos humildes tem o exato mesmo design teológico da crucificação de Cristo, que é erradicar a jactância. O grande inimigo neste capítulo é o boasting, aquele orgulho humano baseado na ilusão da autossuficiência. O plano de Deus foi arquitetado de tal maneira que nenhuma carne se glorie perante ele. Toda a glória pertence ao Senhor. E ele usa o Antigo Testamento de novo para selar isso, né? Usa. É por isso que o texto atinge seu clímax afirmando que, por iniciativa de Deus, Cristo Jesus nos foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Toda a glória a Deus, num eco direto e totalmente proposital do profeta Jeremias, lá no capítulo 9. Incrível! Toda essa análise histórica, gramatical e cultural nos leva agora a tentar sintetizar a essência desse mergulho.
Se fôssemos condensar a mensagem teológica deste primeiro capítulo, equilibrando o peso de todas essas observações riquíssimas do Fee sobre o escatológico, do Garland sobre o sociológico e do Disselton sobre a retórica, e eu começaria dizendo que a mensagem da cruz não é um sistema filosófico a ser debatido para se ganhar status intelectual. Mas o poder escandaloso de Deus que aniquila a nossa autossuficiência e fundamenta a nossa salvação unicamente na graça. Fechou. Vou até repetir essa construção. A mensagem da cruz não é um sistema filosófico a ser debatido para se ganhar status intelectual, mas o poder escandaloso de Deus que aniquila a nossa autossuficiência e fundamenta a nossa salvação unicamente na graça. Maravilhoso! É a destruição do ego para a salvação da alma. Exato. E o desafio agora é trazer toda essa exegese robusta para a nossa realidade contemporânea. Porque é muito fácil a gente olhar para trás e criticar a igreja de Corinto, apontar o dedo para eles, mas como essa radiografia tão precisa do primeiro século se conecta com a vida cristã hoje, onde a gente está falhando exatamente no mesmo lugar que eles? Eu acredito que a aplicação dessa passagem seja profunda e, honestamente, bem desconfortável para quem nos acompanha. A gente precisa questionar severamente essa nossa tendência moderna de usar o conhecimento teológico denso como uma ferramenta de exclusão. Sabe aquela necessidade de ostentar que leu o autor tal ou o teólogo tal? Nossa, muito o tribalismo teológico. Exatamente. É muito comum hoje usarmos a preferência por determinados pregadores ou a filiação a escolas doutrinárias rígidas como se fossem verdadeiras insígnias de superioridade intelectual e espiritual. A gente não diz mais "eu sou de Paulo", mas os slogans continuam. Principalmente nas discussões online, nós temos o nosso modelo moderno e atualizado do "eu sou de Apolo". Só que muitas vezes ele vem disfarçado de erudição bíblica e defesa da sã doutrina. As pessoas se agarram a rótulos teológicos, sejam eles calvinistas, arminianos, carismáticos, tradicionais, litúrgicos, e usam isso como se o pertencimento a essas tribos teológicas conferisse um status superior diante dos outros irmãos de comunidade. É literalmente o mesmo erro de Corinto reembalado para o século XXI. A gente transformou os debates sobre a graça em arenas para humilhar o irmão na fé. Mas se levarmos a sério o que o Fee, o Garland e o texto sagrado nos mostram, a teologia profunda e a exegese rigorosa não podem resultar nisso. A verdadeira sabedoria cristã deve nos levar inevitavelmente à humilhação, a nos prostrarmos no chão diante da realidade escandalosa da cruz, e não à arrogância de fazer parte de um fã-clube gospel exclusivo, ou à soberba de vencer um debate retórico na internet. Eu não poderia concordar mais. O teste de fogo da ortodoxia, segundo este capítulo, não é apenas se a teologia está conceitualmente correta, mas que tipo de comunidade ela produz no chão da vida. Exato, o fruto relacional. Se a dita sabedoria teológica e o conhecimento do original grego e hebraico dividem socialmente os irmãos, se fazem alguém olhar os outros de cima para baixo como inferiores e envaidecem o coração, então essa sabedoria, não importa quantos versículos a pessoa cite, é apenas a sabedoria falida deste século que está perecendo. Não é e nunca será a sabedoria escandalosa, niveladora e redentora da cruz. Uma reflexão pesada que chama ao arrependimento. E isso nos deixa com uma provocação final, algo para refletirmos individualmente após o término deste estudo. Considerando que a cruz de Cristo foi intencionalmente desenhada pelo Criador para ser um escândalo absoluto e um golpe letal, final e humilhante contra o orgulho e a autossuficiência humana, de que maneiras nós, nas nossas rotinas e nas nossas igrejas hoje, temos tentado domesticar, lixar as arestas e suavizar a mensagem da cruz, apenas para torná-la socialmente aceitável e confortável para o nosso próprio ego? Fica essa provocação para nossa mente e coração. E a tensão sobre este assunto não para por aqui, ela apenas aumenta. No nosso próximo mergulho teológico nas Escrituras, nós vamos avançar e dissecar o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, onde essa distinção vital e conflituosa entre a sabedoria morta do mundo e a revelação viva do Espírito de Deus será aprofundada de maneira surpreendente.
Não deixem de continuar acompanhando esse nosso estudo. Até a próxima análise.